Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Evidências Incríveis. Se inscrevam já no canal, ativem as notificações para não perderem nenhum conteúdo incrível. E venham comigo nesta jornada repleta de evidências que vos vão surpreender. Prontos para começar? Quando pensamos no Egito, logo nos vêm à mente aquelas imagens clássicas: templos imponentes, esfinges enigmáticas, desertos intermináveis, papiros e, claro, os faraós. Mas de tudo isso, nada se compara àquilo que mais desperta a nossa imaginação: as pirâmides. Estas construções gigantescas, envoltas em mistérios, levam-nos a questionar como surgiram, por que existem, para que serviriam e, principalmente, como foram construídas. Sou o Jeová Alcasleto, apaixonado por viagens. E hoje vamos voltar atrás no tempo, até ao Egito, para encontrarmos estas respostas. Antes de falarmos sobre como as pirâmides foram construídas, vamos compreender como surgiram na nossa história. As pirâmides estão entre as estruturas mais icônicas e misteriosas que a humanidade já conheceu, e a sua origem remonta a milhares de anos atrás. Não são apenas uma prova da inteligência e da perícia dos construtores da época, mas também um reflexo da cultura, religião e crenças das civilizações que as ergueram. E é interessante notar que, apesar de existirem pirâmides em várias partes do mundo, como no México, Itália, China, Indonésia e Camboja, cada uma delas possui características próprias, que refletem a cultura e o contexto em que foram construídas. No México, por exemplo, as pirâmides de Teotihuacan e as pirâmides maias são famosas pelas suas escadarias íngremes e pelos templos no topo. Na China, as pirâmides de Xi'an são menos conhecidas, mas não menos fascinantes, geralmente cobertas por vegetação e ainda repletas de segredos por desvendar. Mas no Egito, elas assumem um papel único. As pirâmides egípcias, principalmente as de Gizé, são provavelmente as mais famosas e estudadas do mundo. A Grande Pirâmide de Gizé, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, continua a intrigar investigadores e visitantes com a sua arquitetura impecável e os seus mistérios por desvendar. E a Esfinge, com aquele corpo de leão e cabeça humana, como que a proteger as pirâmides? Só aumenta o fascínio e o mistério de tudo. Algumas teorias, embora controversas, defendem que as pirâmides eram como centrais de energia eletromagnética. Poderiam ter sido usadas para canalizar e amplificar energia. Quem sabe, até para comunicação ou cura. Outros acreditam que as pirâmides eram como centros de conhecimento, verdadeiros observatórios astronômicos, perfeitamente alinhados com as estrelas e planetas. No entanto, a verdade é que os estudos e as evidências históricas indicam que estas estruturas impressionantes eram túmulos para os faraós. Os antigos egípcios acreditavam na vida após a morte, e as pirâmides eram monumentos eternos para garantir que os seus governantes viveriam para sempre. Dentro das câmaras das pirâmides encontramos sarcófagos, tesouros e inscrições que narram os rituais e as crenças funerárias da época. No início, os faraós eram sepultados de forma simples, diretamente na terra. Estes primeiros túmulos eram basicamente covas, cobertas com pedras ou tijolos. Com o passar do tempo, a sociedade egípcia foi se tornando mais complexa, mais hierarquizada, e a procura por túmulos mais elaborados e seguros aumentou. É então que surge a mastaba, um túmulo mais avançado, com uma base retangular e lados inclinados.
A palavra mastaba significa banco em árabe, o que descreve bem a sua forma. As mastabas eram construídas com tijolos de adobe ou pedra e, muitas vezes, decoradas com relevos e pinturas que retratavam a vida do falecido e oferendas aos deuses. Durante muito tempo, as mastabas foram o principal tipo de sepultamento, até que um faraó mudou tudo. O faraó Djoser, da terceira dinastia, ordenou a construção de uma mastaba em degraus, que acabaria por se tornar a primeira pirâmide de que se tem conhecimento. Projetada pelo arquiteto Imhotep, a pirâmide de Djoser em Saqqara marcou o início de uma nova era na arquitetura funerária egípcia, que culminaria na construção das grandes pirâmides de Gizé. Por volta de 2700 a.C., o faraó Djoser decidiu criar algo completamente novo. Ele confiou esta missão importantíssima ao seu arquiteto, Imhotep. A partir de uma mastaba simples, Imhotep teve a ideia de sobrepor várias outras mastabas, criando uma estrutura com 6 níveis. E assim nasceu a primeira pirâmide da história, a pirâmide de degraus de Saqqara. E a grande pirâmide de Quéops. Como terá sido construída? Ao longo deste vídeo, vamos desvendar os segredos desta maravilha do mundo antigo. Para vos mostrar que as pirâmides eram mesmo túmulos, fui até a pirâmide de Unas. Lá, desci por uns corredores muito estreitos, até chegar a uma sala com um sarcófago de granito preto. Apesar de a múmia já não se encontrar lá, o sarcófago é uma prova incontestável de que aquele era o local de descanso de um faraó. E há mais. Nas paredes da pirâmide, encontramos hieróglifos que narram em detalhe o Livro dos Mortos, uma espécie de guia espiritual para a viagem do faraó para o outro mundo. Após a inovadora pirâmide de degrau de Djoser, outros faraós quiseram ir mais longe. Snefru, pai de Quéops, tentou criar a primeira pirâmide totalmente lisa. A sua primeira tentativa foi a pirâmide de Meidum, mas acabou por não ser bem sucedida e ficou inacabada devido a erros de projeto. A segunda tentativa resultou na famosa pirâmide curvada, que tem aquele ângulo peculiar porque mudaram o método de construção a meio do processo. Mas no final, Snefru conseguiu realizar o seu sonho com a pirâmide vermelha, a primeira pirâmide de faces lisas a ser concluída com sucesso. E chegamos então à obra-prima, a Grande Pirâmide de Quéops. Essa construção colossal, também conhecida como Pirâmide de Khufu, é uma das 7 maravilhas do mundo antigo e a única que ainda se mantém de pé. A sua construção é a prova da inteligência e da perícia dos antigos egípcios. Foi construída com cerca de 2,5 milhões de blocos de pedra, e cada um destes blocos foi cortado e transportado com o maior cuidado até ao local da construção. A logística de tudo isto é impressionante, porque estes blocos vieram de pedreiras que ficavam a quilômetros de distância. A sua altura original era de 146 metros, o que a tornou a estrutura mais alta do mundo durante mais de 3.800 anos. Atualmente, devido à erosão e à perda da camada exterior de calcário, a pirâmide tem cerca de 138 metros de altura. Cada pedra pesa entre 2 e 10 toneladas, e a precisão com que foram colocadas é simplesmente incrível. Os trabalhadores egípcios
seguindo as ordens dos engenheiros e arquitetos, conseguiram alinhar estes blocos de uma forma que ainda hoje não se compreende totalmente. E esta construção ainda é um mistério para nós. Como é que uma civilização, sem a tecnologia que temos hoje, conseguiu construir algo tão grandioso? Esta pergunta não sai da cabeça dos arqueólogos e historiadores de todo o mundo. Como é que aquelas pedras enormes foram transportadas e colocadas com tanta precisão? As pesquisas indicam que os egípcios usaram rampas, alavancas e técnicas inteligentes de movimentação com recurso a madeira e água. As rampas, que podiam ser retas ou em espiral, ajudavam os trabalhadores a arrastar os blocos até a altura desejada. As alavancas ajudavam a levantar e a posicionar os blocos com precisão milimétrica. E há mais. Existem provas de que os egípcios usavam água para reduzir o atrito durante a movimentação dos blocos, molhando a areia à frente dos trenós que transportavam as pedras. Estas técnicas de utilização de madeira e água demonstram que os egípcios já dominavam bem os princípios da física e da engenharia. Não só construíram uma pirâmide, como também deixaram um legado de conhecimento que influenciaria muitas gerações. E não fica por aqui. A localização e o alinhamento das pirâmides foram cuidadosamente planeados, com base nas estrelas. A grande pirâmide está alinhada com uma precisão impressionante com os pontos cardeais, e muitos acreditam que esta orientação tem um significado astronômico profundo. A pirâmide, que reflete a importância de Osíris, o deus da ressurreição e da vida após a morte, não é apenas uma tumba, mas também um símbolo espiritual. Osíris era uma figura central na religião egípcia, e a pirâmide funcionava como um portal para o outro lado, garantindo a imortalidade do faraó. No interior da pirâmide, encontramos um labirinto de passagens e câmaras. A mais famosa delas é a Câmara do Rei, onde se acredita que o faraó Quéops foi sepultado. A precisão da construção destas câmaras é de cortar a respiração, com paredes lisas e alinhamentos perfeitos. A grande pirâmide de Quéops não está sozinha. Faz parte de um complexo enorme, com outras pirâmides, templos e a famosa Esfinge. O complexo era um importante centro religioso e político, demonstrando o poder e a grandeza do Antigo Egito. Hoje em dia, os investigadores continuam a estudar a Grande Pirâmide com tecnologias de ponta, como o radar de penetração no solo e o escaneamento a laser, para tentar desvendar todos os seus segredos. Cada nova descoberta aproxima-nos um pouco mais da compreensão de como esta maravilha do mundo foi construída. A Grande Pirâmide de Quéops continua a ser um símbolo da inteligência humana e da busca pelo conhecimento. Lembra-nos do que somos capazes quando aliamos criatividade, talento e persistência. Espero que tenham gostado dessa viagem pelo mistério e pela grandiosidade das pirâmides. Se gostaram, partilhem essa história incrível com os seus amigos e deixem o seu comentário aí embaixo. Vejo você no próximo vídeo, porque no fundo, todos temos um espírito aventureiro dentro de nós. Pessoal, muito obrigado por assistirem ao vídeo até aqui. Se gostaram do conteúdo, não se esqueçam de deixar aquele like fantástico, que ajuda muito o canal a crescer. O seu like é importante para eu saber que estou no caminho certo, a criar conteúdo que realmente vos agrada. Além disso, ajuda o canal a chegar a mais pessoas, para que mais pessoas se possam juntar a nós nesta aventura. Ah, e se ainda não inscreveram,
se inscrever agora no canal e ative as notificações para não perderem nenhuma novidade.